Boa noite a todos. Mais uma vez senti no coração de gravar um vídeo falando do Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo, pregando a palavra de Deus, que foi para isso que Deus me chamou, foi para isso que Deus me libertou, foi para isso que Deus me curou e tem me curado e tem me feito caminhar, apesar de tantas lutas, tantas dificuldades que não somente eu, mas nós temos enfrentado nos dias de hoje, principalmente, é o que me faz prevalecer, prosseguir num fundamento, num destino, num caminho reto e perfeito, a qual Deus tem preparado para mim e para toda a humanidade, através do plano de criação, do plano de redenção e do plano de salvação, que primeiramente teve o plano de salvação, depois por conta de delitos, falhas, erros do homem, teve que ter o plano de redenção e, consequentemente, o plano de salvação. E é um pouquinho disso que eu quero falar através desse vídeo e que essa mensagem venha chegar no coração de todas as pessoas que tiver a oportunidade de estar vendo esse vídeo, que depois eu vou postar ele, mas é tudo para a glória do Senhor Jesus, porque eu tenho que usar os meios, todos nós cristãos temos que usar os meios que nós temos para levar a palavra de Deus. Se eu não tenho oportunidade de ir num lugar no dia de hoje caminhando, ou de carro, ou de qualquer forma, existe a internet, que se a gente souber tirar proveito dela, ela é uma ferramenta grandiosa na mão dos cristãos. Então, eu quero falar um pouquinho sobre isso e que essa mensagem venha chegar no coração de todas as pessoas que tiver a oportunidade de ouvir ela, não para ouvir lá depois que eu postar no Facebook, eu vou postar lá, para curtir, nada disso. O fundamento dessa mensagem é o Evangelho de Jesus Cristo chegar no coração das pessoas, de quem vê esse vídeo, e que essa mensagem venha encontrar o coração como terra, que a Bíblia fala que quando a semente, que é a palavra de Deus, ela é lançada em terra boa, que ela produz frutos, um por 30, um por 60, um por 100 vezes mais. Então, que os corações que venham a ser a terra boa, quando ouvir essa mensagem da pregação do Evangelho que eu estou fazendo nesse momento, venha a ser uma mensagem que venha encontrar os corações como terra fértil, para que essa mensagem venha produzir frutos de cura, de paz, de amor, de alegria, de libertação, de restauração, de mudança de vida e muito mais, de salvação eterna na vida de todas as pessoas que ouvir essa mensagem de alguma forma. No nome de Jesus, quero fazer uma oração breve. Senhor meu Deus, meu Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai, primeiramente, mais uma vez, eu quero te pedir perdão pelos meus pecados, perdoe minhas falhas, perdoe minhas fraquezas, me lava com teu precioso sangue, usa a minha vida neste momento, que eu diminua e que a tua presença cresça em mim mais e mais, para que unicamente o teu nome seja glorificado através dessa mensagem. No nome de Jesus, amém e amém. Como eu disse, quero fazer uma mensagem breve, mas que ela venha ter, assim, destino certo, que é os corações que ouvir essa mensagem, no nome de Jesus. Então, quero falar um pouquinho aqui sobre o plano de criação, que foi o primeiro plano de Deus, que está lá em Gênesis. Eu estou com a Bíblia aberta aqui, não vou ler inteiro, mas depois, quem não teve a oportunidade ainda pode ler Gênesis 1, está aqui a Bíblia aqui do meu lado, ó. Gênesis 1, eu vou ler só o primeiro versículo, ó. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí, depois, se você quiser ler o capítulo inteiro para você entender o plano de criação, você pode ler que Deus criou os céus e a terra, depois criou todas as outras coisas que aqui existem, e depois ele criou o homem, que foi Adão, o primeiro homem da face da terra. Todo mundo já conhece bem essa história. Depois criou Eva através da costela de Adão, tal, fez o homem do barro.
que foi Adão, soprou o fôlego de vida que tem dentro de nós, na narina de Adão, e foi esse. Deus criou eles com o fundamento de viver ali naquele local tal, só que através de uma desobediência que Deus tinha lá no jardim, tinha a árvore da vida lá, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, e Deus falou para eles não mexer naquela árvore que era Ele falou para eles obedecer, não mexer lá, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Resumidamente, o homem desobedeceu, foi lá e através de um delito do homem, de uma falha, de um erro, entrou o pecado no mundo, que é o que nos faz afastar de Deus. E quem tem autoridade para pregar a mensagem, a palavra de Deus? Todos que conheceram Jesus, se arrependeram do seu pecado e hoje vivem uma vida de uma forma totalmente diferente daquela que antes de conhecer Jesus. Hoje em dia eu combato o pecado, convivo com o pecado é meu inimigo, não estou em pecado, mas estou constantemente em guerra contra o pecado. Todos os dias, quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é dobrar o meu joelho e pedir para Deus me dar força para vencer o pecado, que é o que me faz afastar de Deus e faz toda a humanidade se afastar de Deus. Então, o plano de criação, explanadamente, é esse. Então, como eu falei, o homem desobedeceu, teve a desobediência e o pecado entrou no mundo e foi o que devastou aquele primeiro homem, aquela primeira mulher, que foi Adão e Eva, e depois trazendo para os dias de hoje, o que aconteceu? É a mesma forma nos dias de hoje. Só que hoje em dia é muito mais abertamente, existe vários tipos de coisas que nos afastam de Deus, todo tipo de pecado, não vou, como que fala, falar todo tipo de pecado, mas aquele que tem um pinguinho de conhecimento da palavra de Deus sabe todos os tipos de pecado que existe, que é o que nos afasta de Deus, que me afasta, que afasta eu de Deus, que afasta todos nós de Deus, mas Deus teve o plano de redenção. E o plano de redenção, eu escolhi um versículo aqui para estar lendo, que está em Romanos 3:16, 3:23, aliás, eu vou ler ele aqui para a gente estar resumindo nesse versículo. Claro que tem muitos outros versículos que vai falar sobre isso, mas eu escolhi esse. Amém? Romanos 6:23. Diz assim, ó. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí quero ler aqui, ó, presta atenção, ó. Resumida é como é que fala? Explicando melhor esse Romanos 23. Vou repetir a leitura. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Somente por Cristo Jesus é o dom da vida eterna. E o salário do pecado é a morte. Claro que todo o nosso corpo vai passar pela morte, a morte terrena, mas essa morte que fala aqui, ó, o salário do pecado é a morte eterna. Porque depois de esse corpo aqui que foi feito do barro, foi feito da terra, ele vai voltar para a terra, mas tem o corpo espiritual, a alma, que é essa morte, que é o salário do pecado. Aí nós vamos passar por duas mortes, a morte terrena, que todos nós vamos passar, depois a morte eterna, que é o inferno, que resumidamente é isso. Amém? Então, vou ler assim um resumo aqui, ó. Você é livre para escolher entre dois mestres, o pecado ou Jesus Cristo. A recompensa do pecado é a morte eterna. Isso é tudo que você pode esperar ou receber de uma vida sem Deus. Mas ao escolher Cristo como um seu mestre, você recebe a dádiva da vida eterna, uma existência com Deus que começa na terra
e continua para a eternidade. A quem você escolhe? É uma pergunta. A quem você escolhe? Então, deu para entender bem esse plano de redenção, que é depois do plano de criação, foi falido através de uma desobediência do homem, e depois teve o plano de redenção, e eu escolhi esse Romanos 6:23. Depois, se você quiser estar lendo também, é fácil de você ler e entender. Você falar, eu leio e não entendo, eu estou explicando aqui certinho, dá para você entender bem na mensagem que eu estou passando aqui. Espero que em nome de Jesus essa mensagem entre no teu coração e Deus possa fazer a obra na tua vida. Porque todo mundo chega, Deus tem uma obra na tua vida, Deus tem um plano na tua vida. Você ouve falar isso em todas as esquinas, tem cristão falando disso. E às vezes a gente não dá o devido valor para essa mensagem, mas essa mensagem é de uma profundeza extrema para alcançar a tua vida. Então, lembra que Deus tem um plano lindo e perfeito na tua vida, assim como Ele tem na minha. E eu tive essa oportunidade. Um dia chegou uma pessoa, a primeira pessoa que pregou o evangelho para mim foi minha mãe, que é a minha maior exemplo e espelho como cristã, que foi através da intercessão dela, das orações dela, que Deus alcançou minha vida. E eu não vou contar meu testemunho aqui, porque é um testemunho longo, um testemunho grande, assim. Grande, eu falo de tantas coisas que eu passei antes de eu conhecer Jesus, mas eu tive uma oportunidade dessa mesma mensagem que eu estou gravando aqui, ter chegado na minha vida, num momento oportuno, que várias vezes foi pregado para mim, mas eu não dei ouvido. Mas teve uma hora que chegou, foi no momento oportuno, e eu abri meu coração como terra fértil. Essa mensagem entrou no meu coração e ela produziu frutos como terra boa naquele momento, e hoje é o que me faz permanecer na presença de Deus. É a gratidão pelas pessoas que pregaram o evangelho para mim, que primeiramente foi lá em Mogi Guaçu, que foi o pastor Moacir que pregou para mim. Depois eu fui na igreja com ele. Depois tive um tempo, até eu entender aquilo tudo ali, eu quebrei a cara com drogas, bebidas, várias coisas. Não quero, igual eu falei, estar contando meu testemunho, mas eu tive uma oportunidade de conhecer a mensagem de redenção, e eu me arrependi dos meus pecados. Estou em luta constante contra o pecado. Não sou uma pessoa perfeita, nunca vou conseguir ser. Nunca nenhum de nós na face da terra, por mais que esteja próximo, mais próximo de Deus, vai conseguir ter uma vida de perfeição. Mas qual que é a vida que Deus tem planejado para nós? Um caminho reto, um caminho perfeito, um caminho puro, que é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E a Bíblia fala que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então, o único caminho é Jesus Cristo. Amém? Então, esse é o plano de redenção. E o plano de salvação, depois do plano de redenção, que é a maior prova de amor de todos os tempos, é o plano de salvação, que está escrito lá em João 3,16. Eu vou abrir aqui para ler, para estar lendo, mas é uma das mensagens mais pregadas no dia de hoje, que está em João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quero ler aqui, ó. As boas novas são o foco deste versículo. O amor de Deus não é estático ou egoísta, alcança e atrai os outros. Aqui percebemos que Deus estabeleceu o exemplo verdadeiro do amor, a base para todos os relacionamentos amorosos. Quem ama alguém carinhosamente está disposto a dar-se gratuitamente, a ponto de sacrificar a si mesmo. O amor de Deus o levou a pagar o preço da redenção do homem, a vida de seu filho, o mais alto preço que ele poderia pagar, que Deus poderia pagar. Jesus aceitou a nossa punição, pagou o preço por nossos pecados e nos ofereceu uma nova vida, que comprou
para nós através do seu sangue. Quando partilhamos as boas novas com os outros, o nosso amor deve ser como o de Jesus. Devemos prontamente desistir de nosso conforto e segurança, caso seja necessário, para que outros possam unir-se a nós e receber o amor de Deus. Então, é isso que eu estou fazendo aqui. Estou compartilhando aquilo que Deus fez na minha vida e compartilhando a mensagem que reina dentro do meu coração, que é como eu falei, que é o que faz eu prosseguir, que é o que faz eu caminhar, por mais que as lutas sejam grandes, tanto dentro de casa, tanto dentro da família, tanto dentro do casamento, tanto dentro do trabalho, tanto em todas as áreas da vida, trazendo mundialmente falando hoje, nos dias de hoje, que é esse tempo de vírus, esse tempo desse Covid-19 que está ceifando tantas vidas aí, e muita gente fala, mas é Deus que está fazendo isso. Não, não foi Deus que colocou o vírus na face da terra. Eu acredito dessa forma. Ele permitiu que esse vírus viesse. Agora, não foi ele que criou, foi consequências também que aconteceu, Deus permitiu. Se Deus quiser estalar o dedo agora e mandar esse vírus ir embora, pronto, ele faz isso. Ele é Deus, ele reina, ele tem poder para curar, para libertar, para restaurar, para fazer tudo. Deus é um Deus onisciente, onipotente, onipresente. Se ele criou, ele tem poder de destruir também num piscar de olho, num estalar de dedo, mas como ele criou os céus e a terra com fundamento de nós ter uma vida perfeita não, uma vida reta, uma vida num caminho. A Bíblia diz assim, ó, não conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Que nós tenhamos uma vida conforme a vontade dele. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então essa é a vontade de Deus para nós. Mas para isso nós não podemos conformar com as coisas que estão acontecendo. Nós temos que reconhecer primeiramente, igual eu falei, que Deus tem um plano perfeito na nossa vida. Ele teve o plano de criação, o plano de redenção, o qual eu li aqui, e o plano de salvação através de Jesus Cristo, que ele foi e deu o seu filho para morrer por nós. Ele deu Jesus Cristo, o único filho dele, acabei de ler aqui, para morrer pelos nossos pecados. E era para nós estar lá naquela cruz, né? Era para mim, o Wilson, para você que ouviu essa mensagem, estar lá, pregar lá naquela cruz. Era para nós não ter, como que fala, uma oportunidade de alcançar a eternidade, que é o céu que Deus tem preparado para nós. Era para nós ter o único caminho, que era o inferno. Infelizmente, por quê? Por desobediência. Mas Deus amou muito de tal maneira, que está ali em João 3,16, Deus amou muito de tal maneira que deu seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer por nosso pecado, para que todo aquele que nele crê, então creia, mas tenha a vida eterna. Então nós temos que crer unicamente em Jesus. É somente Ele que pode nos salvar, somente Ele que pode nos curar, somente Ele que pode nos libertar. E ainda existe oportunidade, por mais que nós olhar na circunstância, igual eu falei, hoje o mais falado é coronavírus, 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 mas existem muitas outras coisas ceifando vidas na face da terra nos dias de hoje. Mas Deus nos dá a oportunidade de redenção, de nos redimir do nosso pecado. Lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, está escrito assim, ó. Capítulo 7, versículo 14. Está escrito assim, ó. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos,
Então eu ouvirei dos céus, perdoareis os seus pecados e sararei a vossa terra, e se converter dos seus maus caminhos. Então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, esse fala que se o meu povo que chama pelo meu nome, porque tudo que acontece na vida da gente, você já notou, nós, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, a gente fala o nome de Deus o tempo todo, mas a gente não dá o devido valor quando a gente está chamando Deus. É isso que está resumidamente. A gente fala em Deus, mas nós temos que, ó, vou ler de novo, ó, se o meu povo que chama pelo meu nome, o meu povo que Deus está falando é todos nós que chamam pelo nome de Deus, se converter, ó, chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar minha face. Se humilhar é a gente se prostrar diante de Deus, reconhecer que somos falhos, pecadores, que não merecemos nada daquilo que Deus nos oferece, mas pela graça, a Bíblia fala, pela graça sois salvos. Então é Deus que nos dá pela graça. E graça nada mais é do que um favor não merecido. Nós não merecemos, mas Deus nos dá a oportunidade de salvação através de seu Filho Jesus. E se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a vossa terra. Então, se converta de seus maus caminhos, permita que Deus venha sarar a sua terra, permita que Deus venha trazer cura, trazer libertação, trazer restauração, mudança de vida. Eu estou aqui caminhando com Jesus, vai fazer 11 anos que eu me converti. No final desse ano, agora vai fazer 12 anos que eu me converti, e nunca me desviei dos caminhos do Senhor, por mais que não é fácil todos os dias acordar, você querer mudar de vida, querer ali, na carne a gente não consegue, na carne não consegue, porque a vontade da nossa carne é viver em pecado, a vontade da minha carne é viver em pecado, mas a vontade de Deus é que eu permaneça firme, porque a Bíblia fala, ó, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então é perseverar. O que me faz perseverar é saber que Deus amou o mundo de tal maneira, que está lá em João 3,16, que deu Jesus Cristo para morrer pelos meus pecados. Saber que era para mim ter morrido, mas Jesus morreu no meu lugar, morreu no seu lugar, para nos dar a vida eterna. Amém? E para finalizar aqui, eu quero estar lendo Apocalipse 3:20. Todas essas mensagens que eu estou falando aqui, depois se você quiser pausar o vídeo, a hora que você estiver ouvindo, e ler, para você acompanhar, para você entender na Bíblia, todo mundo tem a oportunidade de ter uma Bíblia em casa. Se você não tiver uma Bíblia, posta aí seu endereço que eu vou na tua casa levar uma Bíblia para você estar lendo e conhecendo esses planos que eu estou falando, que é o plano de criação, o plano de redenção, o plano de salvação. Então, finalizando com Apocalipse 3:20, eu vou estar lendo aqui, que diz assim, ó, Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Amém? Então, Jesus está à porta, ele está batendo, está falando ali. E fala, se alguém abrir a porta. Então, nosso coração é a casa que Jesus bate. E essa porta, ela só tem fechadura por dentro. E quem que é o morador dessa casa somos nós. E Jesus está na porta, batendo. E quem tem o poder unicamente de abrir a porta somos nós. Mas Jesus está falando que se você pegar a fechadura, espiritualmente falando, abrir a porta, que ele vai entrar na sua casa, ele vai entrar na sua vida e vai curar, libertar e restaurar. Eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então Jesus promete, tudo isso está na Bíblia. E eu creio 100% na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, que tudo que está aqui vai se cumprir e está se cumprindo até a vinda de Jesus.
que é o finalmente. Jesus vai chegar um dia que ele vai aparecer nas nuvens e ele vai chamar a sua igreja, e a sua igreja são todos nós que se arrependem do nosso pecado, ter uma nova oportunidade de levar uma vida diferente daquela antes de nós conhecer Jesus. E é isso que Deus nos promete. Ele está à porta batendo. Ainda tem tempo de você se converter do seu mau caminho. Ainda tem tempo de você pedir para Deus entrar. E Ele vai entrar, vai cear com você, você com Ele, espiritualmente falando, como eu li aqui em Apocalipse 3:20. E pode ter certeza que se Jesus entrar, você permitir que ele entrar na tua vida, abrir a porta para ele entrar, ele vai entrar, e eu garanto para você que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Amém, irmão? Então receba essa mensagem, igual eu falei, depois você para, se tiver a Bíblia em casa, para ali na onde que eu estou dando esses endereços na Bíblia, para você estar lendo, estar meditando no plano de criação, plano de redenção e o plano de salvação, e todos esses endereços bíblicos que eu te dei, pode ter certeza que você vai entender abertamente tudo que Deus tem preparado para você. Deus tem um plano lindo e perfeito para toda a humanidade, desde que nós tenhamos oportunidade desse evangelho que eu estou pregando agora chegar em nossa vida através de uma internet, através de uma ida de um cristão na tua casa. Talvez foi uma pessoa na tua casa pregar o evangelho para você, você ouviu aquela mensagem, mas teu coração não foi terra fértil naquele momento, e você tem o contato dessa pessoa. Liga para essa pessoa e na tua casa novamente, pede perdão para ela, perdão para Deus, e receba essa mensagem, porque é igual eu falei, o que me faz permanecer no caminho de Deus é conhecer a palavra de Deus e saber também que todas as pessoas que pregaram para mim, elas vieram com o amor de Deus dentro dela, e aquele amor de Deus entrou dentro de mim, e é o que me faz permanecer firme nos caminhos do Senhor até nos dias de hoje. Amém? Eu quero orar, igual eu falei, se não tiver Bíblia na tua casa, marca seu endereço aí, você que ouvir essa mensagem, e eu vou comprar uma Bíblia com o maior amor e carinho, vou levar na tua casa para você estar meditando nesses versículos e aprender mais sobre tudo isso que Deus tem preparado para você. Amém, irmão? Então eu quero orar para finalizar esse vídeo. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, me coloco diante de Ti neste momento. Primeiramente eu te peço perdão pelos meus pecados, mais uma vez, perdoe minhas falhas, perdoe minhas fraquezas, Pai, me lava com Teu precioso sangue, Pai, alcança essas vidas que vão ouvir esse vídeo, que vão estar assistindo esse vídeo a hora que eu postar no Facebook, na internet ou no WhatsApp, aonde quer que eu postar, que essa mensagem venha chegar na vida das pessoas, e essas pessoas venham ter uma oportunidade de conhecer mais a respeito do Senhor, a respeito do plano de salvação, a respeito do plano de libertação, do plano de criação, do plano de redenção, do plano de salvação, e que essas pessoas venham ter a oportunidade de se arrepender dos seus pecados, assim como tive um dia, e todos os dias eu tenho a oportunidade de acordar com vida e pedir para o Senhor me dar força para caminhar, para prosseguir, para avançar, para conquistar e vencer, que essas pessoas vão ter a mesma oportunidade que eu tive naquele dia que foi pregada essa mensagem para mim. Estou firme até hoje, há 11 anos atrás, desde quando foi pregado desse mesmo evangelho para mim. Estou aqui compartilhando as boas novas do Senhor. Então, em nome de Jesus, alcança essas vidas, ó Pai. Toca com toque de cura, toca com toque de milagre, toca com toque de poder, para que o Teu nome seja glorificado através dessa mensagem. No nome de Jesus Cristo, Pai. Abre portas, abre caminhos, ó Pai, para que o Teu evangelho chegue até a vida dessas pessoas e ele venha fazer a diferença na vida delas, assim como fez diferença e faz até nos dias de hoje, na minha vida também. No nome de Jesus. Amém e amém e amém, Jesus. Louvado seja Deus, glorificado e exaltado seja o nome de Jesus, e receba essa mensagem e compartilhe com as pessoas
que não tiver a oportunidade de estar vendo. No nome de Jesus, amém e amém, Jesus.